no Evangelho de João Batista ainda, e Paulo chegou àquele lugar. Então aquele lugar foi bem instruído por pessoas que realmente entendiam da palavra de Deus e do Evangelho. E aqui, quando o Senhor Jesus Cristo mandou João falar estas palavras à igreja, João, que era um dos últimos apóstolos de Jesus Cristo, aquele que ele não morreu por morte como os outros, mas foi de morte natural na ilha de Patmos. Então escreveu a carta a esta igreja. Sabe por quê? Porque no início Deus elogia todas as obras daquela igreja. Deus encontrou perfeição nas obras daquela igreja e disse que ela não podia suportar o mal, e ela pôs à prova aqueles que diziam apóstolos e não são, porque naquelas épocas tinha aquelas pessoas, aqueles que diziam ser apóstolo, mas que eles pregavam que as obras da carne, ela não corrompia o espírito. Eles pregavam mentira, mas aquela igreja, ela tinha palavra. Sabe por quê? Se ela não tivesse palavra, não tinha posto à prova esses. E quando você tem essa palavra, ninguém mais te engana, ninguém te confunde. Mas porém Deus viu um defeito, Jesus viu um defeito naquela igreja. Ela não estava mais com as primeiras obras, como está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas até adoram ao Senhor, muitas pessoas até chegam na casa de Deus, mas falta aquele primeiro amor em que você vinha para a igreja e tinha vontade de ouvir a palavra de Deus, e não aquele momento que acontece como hoje, que muitas pessoas chegam na casa de Deus já contando as horas e o minuto de voltar para casa. Aquela igreja, naquele momento, ela também tinha uma coisa com ela não estava mais nas mesmas obras da caridade, a obra de amor, que é isso, o Evangelho de Cristo, é amor, é caridade, é bondade. Esses são os frutos do Espírito. Não é só constituído em palavras, não é constituído só em oração e jejum, pois Deus disse mesmo no livro do apóstolo, do profeta Isaías, que não é esse o jejum que quero, que o homem se aflige a sua alma, que o homem aflige o seu coração, mas o jejum que ele queria, ele disse que era que reparta o teu pão com o faminto, vendo loucuras. Então a igreja de Deus precisa voltar ao primeiro amor, a praticar a caridade. Sabe por quê? Tiago 2,17 diz que a fé sem as obras é morta. Então muitas igrejas, elas estão mortas, elas estão caídas, não porque elas estão desviadas, não porque elas estão afastadas, não porque elas estão em pecado, mas porque falta o amor primitivo voltar a ela. Porque falta as pessoas ter mais bondade no coração. Sabe por quê? Muitas das vezes chegamos à casa de Deus dizendo que está tudo difícil na nossa vida. Chegamos na casa de Deus dizendo que as dificuldades e os problemas nos afligem. Mas antes, quem dizia ser cristão era realmente cristão, porque a igreja era perseguida pelas leis. A igreja era totalmente perseguida, e quem proclamava Cristo já era como se assinasse uma sentença de morte. E hoje em dia dizemos que é tudo difícil, mas quando chegamos em casa, nós temos o nosso alimento, nós temos o nosso calçar, nós temos o nosso vestir, nós escolhemos o que queremos comer, a hora que comer, enquanto tem pessoas por aí necessitadas, tem pessoas por aí na rua, tem pessoas por aí que precisam pelo menos daquela roupa velha que a gente não usa mais. E dizemos que temos misericórdia dentro do nosso coração, e dizemos que temos amor, e quando dobramos os nossos joelhos para convencer a Deus, nós até pedimos misericórdia por essas pessoas. Mas como o Tiago disse, que adianta eu disser a uma pessoa, ide em paz e não dê os mantimentos necessários para ela? Então não adianta o quanto eu ore, o quanto eu digo que tenho amor dentro do coração, se eu não tiver atitude, se eu não tiver ação, se eu não tiver obra dentro de mim, eu sou como um corpo morto. Porque em Tiago 2,26 diz, assim como um corpo sem o Espírito está morto, assim a fé sem as obras
Então não temos que ser só fé, o Evangelho é atitude, é ação. Senão muitas das vezes vamos chegar dentro da casa de Deus, vamos ouvir palavra, mas sabe o que vai acontecer? Nós chega aqui, nós se enche, nós chega aqui e fica preenchido, mas quando chega lá fora, se nós não praticar, nós volta vazio de novo. Porque aqui é para nós aprender, aqui não é para nós se emocionar. A gente se emociona numa festa, a gente se emociona com louvor, mas isso aqui não é para se emocionar, isso aqui é para praticar. Então o amor tem que ser praticado, e nos momentos certos, enquanto as pessoas necessitam de nós, enquanto precisa. Porque tem muitos por aí querendo fazer quando as pessoas já morrem, quando não dá mais tempo de dizer eu te amo, quando não dá mais tempo de dizer me perdoe, ou quando não tem mais tempo de falar uma palavra. Não devemos se calar com esse Evangelho, não devemos se calar com esta palavra, ter mais atitude, mais amor dentro do nosso coração, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele diz no livro de Mateus capítulo 9, versículo 3, misericórdia eu quero e não sacrifício. É isso que Deus quer mais de nós, é misericórdia, é levar o Evangelho dEle, é falar a palavra dEle, falar a bondade dEle, e não andar mais nas nossas atitudes, mas andar segundo aquilo que o Senhor nos manda fazer, praticar as obras dEle, falar do Evangelho dEle, da palavra dEle, ainda que a lei esteja contra nós, ainda que o povo se levante contra nós, sempre se levantou, sempre teve inimigo para o povo de Deus, mas nenhum esteve de pé e nenhum prevaleceram contra o povo de Deus. Só prevalece mesmo para aqueles que se acovardam. Mas hoje dizemos que está tudo difícil. Que dificuldade é essa? Que só cobre a nossa própria mentalidade, a nossa mente. Que dificuldade é essa que não nos atinge fisicamente? Imagina se tivéssemos que fazer com os primeiros irmãos da fé, que eram mortos à espada, que eram crucificados, como São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como os demais apóstolos de Cristo, que eram feridos ao fio da espada, mas eles eram fiel até o fim. Mas eles, ainda que Deus livrasse ou que Deus não livrasse, eles guardavam o amor e o Evangelho de Cristo dentro do coração, sem se desviar, sem querer se afastar, sem querer correr, sem querer fugir, sem querer renunciar. E muitas das vezes, às vezes queremos desistir no primeiro obstáculo, na primeira circunstância que tem. Mas qual é a dificuldade, qual é a circunstância que pode nos separar do amor de Deus? Somente se for a nossa covardia, porque se formos covardes, Deus não aceita, Ele manda que voltem, mas Ele quer que nós sejamos corajosos e firmes, até diante do inimigo, e mostrar a sua glória e o seu poder. Deus quer que nós representamos esse Evangelho com verdade, com atitude, com caridade dentro do nosso coração. Ainda que muitos não se agradem, ainda que a lei venha contra nós, deve ser proclamado. Tão certo como vive o Senhor, aquilo que Ele mandar disser, nós temos que ser ousados como João Batista, ou como Micaías, que não se calou com a verdade perante as pessoas, que eles não se calaram com a verdade, a favor das leis ou do povo. João Batista foram os povos até eles a ser batizados. O evangelho da qual ele dizia era assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Devo ter respeito pelos povos, pelas nações, pelas religiões, pelo povo. Devo ter sim como pessoa, devo cumprimentar cada um, devo falar de amor para cada um, devo dar bom dia a cada um. Mas se for para falar dentro da palavra e depender de religião, eu tenho que defender aquilo que eu sigo, aquilo que eu amo e aquilo que eu pratico, e nada deve ter acima disso aqui, nada deve ter acima de Deus. Tem pessoas morrendo, precisando desse evangelho, precisando desta palavra, e o povo de Deus estão se calando, e o povo de Deus não tem mais o amor a Cristo. O amor é a si próprio, o amor é a si,
e aquilo que Deus pode fazer na sua vida se Deus estiver favorecendo, ele está cheio de alegria no coração. Se Deus está praticando aquilo que ele quer, mas quando é fazer o que Deus quer, estão muitos se acovardando e fugindo, estão esquecendo de quem é Senhor e quem é servo. E viemos para cá para fazer o que Deus manda. Para isso nascemos, para isso fomos formados. Disse Paulo que somos escolhidos por Ele desde a fundação dos tempos. Então não é só quando alguém chegou e falou desse evangelho para nós que somos de Cristo, não. Foi desde quando Ele nos formou, mas muito tempo depois é que vamos se encontrar com Ele. Mas somos dele desde quando nasceu. Satanás nunca teve ninguém, nunca ele teve nada. Ele apenas é ladrão, mentiroso, enganador e se aposta daquilo que Deus tem. Mas os representantes de Cristo têm que voltar ao primeiro amor. Porque Paulo passou, Tiago, João, todos os outros hoje em dia eles dormem. Todos eles esperam o grande dia da qual Deus ressuscitará cada um. Hoje a responsabilidade disso aqui é minha e sua. A responsabilidade de chegar na casa de Deus, de se restabelecer com isso aqui, de se fortalecer com isso aqui, tomar o conhecimento, é minha e sua, para pregoar as nações.